Boa noite, meu aluno do cursinho Desafio, ou bom dia, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu voltei novamente, dessa vez com o modernismo brasileiro, segunda fase especificamente. Essa primeira aula vai ser só sobre aspectos gerais, depois a gente vai conversar especificamente sobre poesia e depois sobre prosa. Bem, a segunda fase do modernismo brasileiro ela aconteceu entre 1930 e 1945, que a gente sabe que foi uma fase bem conturbada da história brasileira e mundial, né? Ela é considerada uma fase de consolidação. Por quê? Porque a primeira fase ela estava introduzindo o modernismo. E introduzido o modernismo, a segunda fase veio com outra proposta. Ela veio com uma ideia de tornar o modernismo comum, tornar o modernismo famoso, fazer obras de impacto, participar de novas coisas, usar da sua liberdade. Então essa fase ela tornou o modernismo mais do que um bando de gente mimada, sabe? Porque a primeira fase parecia sempre que eles estavam querendo brigar com todo mundo para ter o seu espaço. E tendo o seu espaço na segunda fase, eles conseguiram fazer coisas mais construtivas e consolidar mesmo a escola e não só arranjar mais briga. Bem, na poesia foi uma continuidade da primeira fase. Por quê? Porque muitos dos autores continuaram a publicar, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, principalmente Manuel Bandeira, mas novos autores apareceram. E esses autores eles não romperam completamente com a primeira fase. Apesar de eles não serem mais tão agressivos, nem tão carnavalescos, eles usavam de experimentação, eles faziam coisas muito parecidas. Entre eles, o principal, sem dúvida, é Carlos Drummond de Andrade. No sul e no sudeste, continuou muito forte a poesia da segunda fase modernista e ganharam muita força os autores da vertente espiritualista, que a gente falou um pouco na aula anterior, que são principalmente Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, que eles tinham um quê mais de falar de religião, falar de coisas mais íntimas, de coisas de um certo com mais musicalidade, tanto que Vinícius de Moraes escreveu muitas músicas, né? Porque eles foram muito influenciados pelo simbolismo e também por essa literatura católica e cristã. E eles também voltaram muito ao próprio soneto. Então, se eles eram influenciados por simbolismo, usavam de soneto, eles já não eram mais tão experimentais assim, eles não faziam coisas novas, eles usavam coisas que já existiam. Só que isso é um ponto positivo para a liberdade da escola, porque antes todo mundo fazia tudo, menos o soneto. E agora o soneto é feito novamente, mas não como uma obrigação, e sim como uma opção, e isso é muito interessante. A prosa, por outro lado, ela sofre uma ruptura. Inicia-se o neorrealismo, que é parecido com o realismo anterior, com característica de crítica social, com análise psicológica e outras coisas, e também um regionalismo, principalmente indo para o Nordeste, com diversos autores, sendo o principal Graciliano Ramos, e para o Sul, com Érico Veríssimo, sem dúvida. Com isso, a literatura brasileira também ela deixou de ser influenciada pela literatura europeia. Por quê? Porque naquela época na Europa eles estavam ainda nessa loucura de vanguarda, de coisas novas, indo nessa direção. E quando a gente foi por um neorrealismo, mas um neorrealismo diferente, falando do que é o interior do Brasil, falando sobre como é o brasileiro de verdade, sabe? Escrevendo de uma maneira que o europeu não escreveu ainda, o Brasil finalmente conseguiu fazer uma literatura verdadeiramente, genuinamente brasileira, que não estava presa, pautada, influenciada na literatura europeia. Algumas características são comuns a tanto a poesia quanto a prosa. Por exemplo, aqui é completamente multifácil, até é mais heterogênea, mais diversa a segunda fase do que a primeira. Porque agora tem gente que escreve soneto, mas ainda é modernista. Ele não está voltando atrás, ele está usando algo que já existia para escrever algo novo. Então, ele é mais diverso ainda. Existem autores muito mais diferentes, falando de coisas diferentes, de lugares diferentes. Lembrando que a primeira fase foi praticamente paulista. E depois saiu. Temas folclóricos ganham força, eles já estavam ganhando força na primeira fase, a gente tem que lembrar de Macunaíma, mas muitos temas folclóricos ganharam força. Aqui a linguagem coloquial se consolidou. A gente falou na primeira fase que é uma característica do modernismo, tudo, mas aqui ela é uma regra praticamente. Os espiritualistas, na verdade, eles usam um pouco mais de formalismos. Só que Carlos Drummond de Andrade,
Érico Veríssimo, são muito fáceis de ler. Parece que você está batendo papo com eles quando você está lendo. E apesar disso, eles têm coisas muito complexas dentro. Isso é muito bonito, você falar algo muito complexo com palavras muito simples. Isso é muito legal. O Érico Veríssimo, principalmente, ganha força com a análise psicológica, nesse neorrealismo, regionalista e tudo, mas a gente vai ver mais nos próximos vídeos sobre isso. Bem, algo muito importante dessa época é o que estava acontecendo no mundo e no Brasil, porque isso influenciou diretamente as coisas que os autores daqui estavam escrevendo. Do mundo, tudo começou com a crise de 29, que causou uma inflação, um desemprego, uma pobreza muito grande nos países europeus, nos Estados Unidos e também no Brasil. Lembrando que foi essa crise que deu início não, mas deu um fim à crise agropecuária do interior paulista. Então o interior paulista teve uma crise muito forte a partir de então. O nazismo e o fascismo surgiram como alternativas político e econômicas à crise de 29. Lembrando que a crise de 29 foi uma crise liberal. E o fascismo e o nazismo, por ser nacional-desenvolvimentistas, eles tinham outro ponto de vista e eles conseguiram passar pela crise melhor do que os países liberais, e com isso eles se fortaleceram muito. E, enfim, a Segunda Grande Guerra, que não é o escopo da aula explicar. No Brasil, a gente viveu a Era Vargas, que foi principalmente, pela maior parte do tempo, uma ditadura, e uma ditadura sanguinária também. E não pensem que não existiu tortura na Era Vargas ou prisões arbitrárias. A gente vai ver Graciliano Ramos, que foi preso por ser comunista. Então a gente viveu uma ditadura e todos os seus percalços. Nessa mesma época, o Parque Industrial cresceu, paulista, mas principalmente do Sudeste, patrocinado pelo Getúlio Vargas. E só que o interior dos estados, interior, como Botucatu mesmo, as cidades que eram dependentes do café no interior paulista, no oeste paulista, no Vale do Paraíba, entraram numa crise violentíssima, enquanto a capital São Paulo crescia a passos largos. A imigração europeia continuou, então ainda existiu uma influência cultural europeia, só que aqui a gente deixou de ser influenciado por eles. Aqui a gente podia comparar as duas as pessoas liam tanto a literatura europeia quanto brasileira, mas a literatura brasileira era diferente da europeia. Finalmente a gente parou de copiar eles. E é aqui que estava o escritor brasileiro. Aqui estaríamos nós, se estivéssemos nessa época, vivendo essa loucura da Europa, liberalismo, nazismo e guerra, e essa ditadura de Vargas. O divisor de águas, enfim, da primeira para a segunda fase, foram 2 livros de autores que publicaram nas 2 fases, na verdade, apesar do primeiro ser Manuel Bandeira com libertinagem e ele ser mais da primeira fase, e o segundo livro, alguma coisa, ia ser do Drummond, que é mais da segunda fase, a gente vai ver melhor. Vamos falar de características da prosa e da poesia dessa época rapidinho, porque a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro, na poesia já não era mais necessário escandalizar o público, porque eles queriam fazer algo diferente, que não tinha rima, que não tinha métrica, que não era soneto, que criticava, não precisava mais ofender o parnasiano. Aqui o modernismo já podia criar o próprio sem destruir o outro. Eles usavam ainda muitos versos livres e brancos, lembrando que o verso livre é aquele que não tem métrica e o branco é aquele que não tem rima. E pode ser que um verso seja os dois. Eles usavam muito do poema piado que a gente viu na aula anterior, se você não se lembra, por favor, volte. Eles usavam muito do humor e da ironia e tornaram o modernismo ainda assim bem humorado, eles não perderam essas características. Eles eram muito questionadores e muito críticos tanto de si quanto da realidade. Então, a realidade próxima e distante. Então, eles criticavam o absurdo do nazismo, o absurdo da Era Vargas e também as suas questões pessoais diante de tudo que estava acontecendo no mundo. A ética, o existencialismo se tornou muito forte, influenciou muito o Drummond principalmente. A fase existencialista do Drummond, que é mais posterior, é maravilhosa. Eles tinham um posicionamento político, eles deixaram de falar só sobre arte e voltaram a falar sobre as mazelas da população. Então falar sobre os desmandos do Getúlio Vargas, falar sobre a pobreza no interior, falar sobre a seca no sertão. E exatamente, falando sobre o interior, o sertão, eles se tornaram regionalistas, falaram sobre o cotidiano, enquanto outros, como Vinícius de Moraes, falavam mais sobre os sentimentos, sobre algo que era íntimo das pessoas. Algo que eles gostavam muito de falar, que é evidente que se pensava isso diante da maior guerra que se tem notícia, é a fragilidade do eu e do ser humano. Por quê? Porque é muito fácil morrer, gente.
E por um motivo tão besta, sabe? Tipo, eram pessoas, se contrapunham nas guerras soldados que eram praticamente iguais, sabe? Com histórias parecidas, um francês e um alemão, sabe? Se você achar que eles tinham vidas completamente diferentes, eles não tinham, apesar de ser culturas diferentes, eles viviam a mesma crise, apesar de uma ser mais forte que a mais grave que a outra. Então, eram pessoas muito parecidas, com pensamentos parecidos, mas que na verdade se degladiavam por nada. Então, é muito grave o que estava acontecendo. Existe uma liberdade da forma, mesmo sonetos voltam a acontecer, como eu já expliquei para vocês. E existem dois autores diferentões na poesia. O Jorge de Lima, que é extremamente regionalista, e a gente vai ver mais, e o Murilo Mendes, que a gente não vai ver, mas ele é da poesia surrealista. Então, se vocês virem Murilo Mendes, lembre-se sempre do surrealismo. Já na prosa, tem três vertentes importantes. A primeira é o neorrealismo, que eu falei para vocês, que fala de romances, mas trata de temas sociais, a miséria, a pobreza, a ignorância, e tem como sua principal obra, aliás, uma das principais obras da literatura brasileira, é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e a gente vai falar mais sobre isso, tenham calma. Também tem uma prosa urbana, que fala da vida nas cidades, os vícios dos homens, as alegrias, as experiências pessoais, que um dos exemplos é a Donzela Arabella de Ciro dos Anjos, que não é um livro tão importante, não precisam lembrar. Érico Veríssimo também foi da Urbana. E tem Intimista, que começou na segunda fase, mas ganhou muita força na terceira. E seus principais nomes são Érico Veríssimo e Graciliano Ramos. Algo muito interessante deles é que eles usam muito do romance em primeira pessoa, porque ele está falando de si mesmo, né? O Angústia de Graciliano Ramos, que recentemente entrou na lista da FUVEST, fala em primeira pessoa de si mesmo, de seus problemas, da cabeça do cara, e Clarissa, que também é outro exemplo. Aqui eu deixei grifado o discurso direto livre porque eu quero trazer um exemplo. Fui eu que escrevi isso daqui só para vocês darem uma olhada. Ana se deita e já não quer mais pensar. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Era tarde demais para qualquer conciliação. Então imagina que Ana rompeu um relacionamento, ela já está cansada, aconteceu um monte de problema e ela já não consegue mais pensar. Esse, meu Deus, o que foi que eu fiz? É o que ela está pensando ou falando para alguém. Só que aqui vocês veem que não tem um travessão, não tem aspas, não tem nada. Está escrito como se fosse uma frase do narrador. E isso é o discurso indireto livre. É do nada você colocar uma fala que você nem consegue perceber que é uma fala se você não perceber o tempo verbal. Meu Deus, o que foi que eu fiz? É Ana falando ou pensando. Era tarde demais para qualquer conciliação com a pessoa que ela rompeu. Enfim, isso é só um exemplo simples de discurso indireto livre para vocês ficarem espertos, porque isso também é cobrado. Um abraço, pessoal. Volto daqui a pouco com mais uma aula de modernismo brasileiro.